Oi, você gostaria de saber como tratar da obesidade, do ganho de peso, daquelas gordurinhas a mais, de uma maneira natural, sem contraindicações e com resultados garantidos? Fica aqui comigo então, que eu vou te mostrar como a terapia ortomolecular pode te ajudar nisso no seu dia a dia. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta master ortomolecular e eu incluo a terapia ortomolecular na minha vida todos os dias para que eu tenha o resultado que eu tenho, para todos os meus alunos, todos os meus pacientes, os meus clientes tenham os melhores resultados na saúde, na longevidade, fortalecendo a saúde, evitando doenças. Então, fica aqui comigo que eu vou dar dicas super importantes de como você pode gerenciar isso. Obesidade, como que a gente pode tratar dessa epidemia? Ela já é considerada epidêmica pelos órgãos de fiscalização de saúde mundiais. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde faz um relatório anual de como está a obesidade, também outras doenças, mas a obesidade ela entra como uma doença, fator chave de desencadear outras doenças. Você já ouviu falar, ou você tem, ou você trata de pessoas que têm hipertensão? Na maioria das pessoas elas têm excesso de peso. A pessoa que tem pré-diabetes ou diabetes, sim, na maioria também tem excesso de peso. Aí vamos lá lembrar, o que mais que pode acontecer? Colesterol alto, triglicérides alto, a pessoa ela tem problema para respirar à noite, quando ela vai dormir ela ronca muito, ela tem dificuldade de fazer os movimentos, subir uma escada, ela tem dor no pé, tem dor no joelho, tem inflamação nas articulações. Isso é o básico que o peso só por si, a mecânica disso, de você ter muita célula de gordura ali a mais, onde você não deveria ter, que ela fica comprimindo, ela fica fazendo seu coração trabalhar mais, e aí você pode desenvolver lá na frente ou brevemente problemas cardíacos. Ele pode ter todas essas outras doenças envolvidas nesse sistema. Tudo porque nós estamos com um país e com um mundo obeso, que está, mesmo quem não está na obesidade, ela pode estar com sobrepeso. E isso também é um desgaste. É a mesma coisa. Imagina se você compra um carro novinho, maravilhoso, seu sonho de carro, que seria o nosso corpinho, aí você pega e começa a colocar toneladas de peso nesse carro para ele ter que carregar para você. Esse carro ele vai ter o mesmo desgaste que um carro que ele entra, vai entrar pessoas com peso ideal dentro dele para que ele apenas suporte aquele peso que ele foi programado para suportar. Vai ter o mesmo desgaste? Eu vou perder mais rápido o carro que eu tô passando do limite? A mesma coisa é o corpo da gente. Um corpo que você passa do limite dele, se você tem uma genética, se você tem uma estrutura óssea, se você tem uma estrutura familiar de ter um peso, e olha, eu tô dizendo aqui, é o peso original, porque tem estruturas familiares que elas já estão desestruturadas já faz tempo, já vem com obesidade na família e vão criando, gestando bebês que já vão nascer com disfunções metabólicas. O que é disfunção metabólica, Andréia? É dificuldade de digerir os alimentos, de se nutrir de verdade. Já dispara, sabe, aqueles gatilhos assim, eu tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo, totalmente fora de hora, aquelas vontades malucas que dá. Porque se você tá com fome, você coloca um prato de comida na sua frente. E você, graças a Deus que chegou a minha comidinha aqui, você vai comer a comida, porque eu estou com fome, eu vou matar a minha fome. Agora, se eu estou com gatilho, com desejo, meus hormônios estão bagunçados, eu estou estressado, é ou não é? Quem está estressadão, quem está lá cheio de problema, ele vai querer comer coisas calóricas, cheias de açúcar, porque é algo que acalma a pessoa. A mesma coisa se eu tiver que usar um álcool, usar um cigarro, usar uma droga, a mesma coisa, vai me dar um efeito emocional, um efeito de relaxamento. O corpo da gente, ele reage assim ao açúcar, por exemplo. E aí você fica com um vício do sentimento que você tem, do bem-estar que você sente
quando você consome esses tipos de produto, mas isso a gente já sabe no que vai dar. Temos um mundo que está com sobrepeso e com obesidade e com grandes tendências a mortes prematuras, que a pessoa poderia ter uma longevidade maior e a pessoa tem problemas cardíacos prematuramente. Ou pior ainda, né? Não vou dizer que é pior, porque claro, quem já perdeu alguém com esse tipo de problema vai achar que foi a pior coisa que aconteceu. Mas e as pessoas tendo uma sobrevida, não vivendo plenamente, não conseguindo fazer aquilo que elas querem, não se amando, não se olhando no espelho, se curtindo, não se sentindo bem, autoestima péssima, né? Eu detesto falar baixa autoestima, não é meio doido isso? Baixa autoestima, mas é isso, é o termo que é utilizado, né? Mas lá, muito o relacionamento vai de mal a pior. O trabalho, o negócio, o relacionamento com os filhos, o bem-estar, sabe, a alegria, o tesão da vida. E isso a pessoa acaba perdendo. Vale a pena? E aí a gente começa a ver o que é que eu tô trocando aqui, né? Então eu já tô até dando já tô colocando para vocês uma das coisas mais importantes, que são as 3 dicas, né? Que eu falei 3 dicas hoje de como você pode controlar a obesidade, e isso como eu faço dentro de consultório, como eu ensino esses protocolos para os alunos e que todos têm resultado. Então, uma das coisas que eu já falei aqui, não era nessa ordem que eu ia falar, tá? Mas uma das coisas que eu já falei aqui é o desgaste emocional, o estresse, quando você não tá bem. O que você procura colocar na sua boca, qual sabor que você procura colocar na sua boca, isso vai interferir muito na quantidade e na peridiosidade, como você vai se alimentar de produtos altamente calóricos, ok? Então, eu tenho que parar para pensar. Se eu tô comendo muito disso, que eu sei que vai fazer muito mal para mim, tá acontecendo alguma coisa na minha vida que tá dando esse gatilho. Então eu preciso prestar atenção. Se eu tirar isso daqui de uma hora para outra, sabe, sem colocar nada no lugar, sem envolver também a minha parte emocional, isso tende a não funcionar ou ser um sofrimento. Quando a gente fala em dieta, o que as pessoas fazem? Elas já acham que é alguma coisa restritiva, horrorosa, péssima. E dieta é apenas um termo para designar aquilo que você costuma comer. Então, a pessoa pode ter uma dieta rica em carboidratos, uma dieta rica em açúcares, uma dieta rica em produtos industrializados, e essa dieta precisa ser modulada para a gente ter um resultado diferente. Se eu continuar com a dieta que eu estou, né, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Tô ganhando peso, tô ficando inchado, tô tendo fermentações, tô tendo insônia, tenho distúrbios comportamentais, uma hora eu tô super mal-humorado, uma hora eu tô irritado. Você viu que é quase a mesma coisa, né? Uma hora eu tô super irritada, uma hora eu tô super calma. Eu estou sobre um ataque de hormônios que o meu corpo reage e tem esse tipo de sintoma. Como que eu alimento isso? Como é que eu dou gás para que isso aconteça com esse tipo de alimentação? Qual é o tipo de alimentação que mais prejudica? Que é o que precisa ser olhado para que você não tenha todos esses distúrbios comportamentais. Excesso de açúcar, excesso de gorduras saturadas. O que é a saturada? São as gorduras que vêm de produtos animais. Excesso de fritura, porque também vem as gorduras que já estão todas modificadas lá. Quando aquece muito, sabe, o óleo, ele começa a oxidar. É igual um ferro que você deixa lá no seu quintal e aí fica tomando chuva, tomando sol, mais oxigênio, ele ferruja inteiro. Tudo reage ao oxigênio e a caloria, né? Tudo reage. Então, também as gorduras, quando são aquecidas, elas reagem, elas ficam extremamente tóxicas, tá? Mas elas dão, né? Tudo que é frito é mais gostoso. A gente vai atrás desse sabor. Então a gente precisa
quando a gente vai modular uma alimentação, a gente precisa colocar coisas gostosas também na alimentação dessa pessoa, para ela não ter tanto sofrimento. Então, eu vou tirar o açúcar, vou tirar os alimentos cheios de gordura saturada, os industrializados. Se eu vou pegar alguma coisa na prateleira e ela tem, além do alimento, mais um monte de componente que eu não sei o nome, esse que eu não sei o nome, você não sabe para que serve e o seu corpo tampouco sabe para que aquilo serve. E aquilo se torna o que no seu corpo? Uma toxina. Aquilo inflama o seu corpo, aquilo vai acumular no seu corpo, vai fazer mal para você. Aquilo pode criar em você problemas que não tinha nem na sua genética acontecer, porque você fica intoxicado com produtos químicos. A gente tenta evitar ao máximo produtos industrializados. Como que a gente pode fazer essa troca? Então, o que o produto industrializado me traz? Primeiro, é um sabor fenomenal, porque todas as coisas químicas, elas têm mais força lá para ampliar o gosto, ampliar o sabor, o cheiro, a cor. Então, eu tenho que ter uma comida muito bem temperada, eu tenho que incentivar o uso de temperos naturais, que vão dar o sabor e ainda dão antioxidantes. O que é o antioxidante? Vai desenferrujar o enferrujado que está aí dentro de você. A célula que está toda craquelada aí de ferrugem, de oxidação. Igual aquele ferro que eu falei. Coloca lá, fica todo enferrujado. Então isso acontece dentro da nossa célula, dentro do nosso corpo, nos nossos órgãos. Excesso de, que você já ouviu falar de radicais livres? Exatamente. Então, quando eu protejo o meu corpo com antioxidantes, anti-radicais livres, anti-ferrugem, que é a terapia anti-ferrugem, acabei de inventar esse termo, terapia anti-ferrugem, não vamos enferrujar, vamos ficar todos lubrificados e vamos se movimentar e vamos aí ter uma qualidade de vida porque a gente não vai enferrujar, porque eu vou usar uma terapia anti-ferrugem, que é antioxidante. O que é? Aumentar muito o tempero das comidas. Tempero é sal? Não, tempero não é sal. Temperos são salsinha, cebolinha, coentro, mesmo que você não goste, não tem problema, você pode substituir por outra coisa, tá? Agora, para quem gosta, maços de coentro, super antioxidante, tem um monte de ferro, tem um monte de vitamina C, é show. Salsinha também tem muita vitamina C, muito antioxidante. Orégano, alecrim, manjericão, manjerona, e aí vai. Todos esses temperos que são temperos naturais. André, eu não tenho lá planta. Gente, qualquer coisa, todo potinho que você tiver aí, coloca terra, coloca temperinho, coloca na janela, na sacada, se você não tem espaço. Dentro do banheiro, as plantinhas vão dentro do banheiro, elas gostam de ficar. Tenha muitos temperos frescos disponíveis para você. Não pode? Não tem problema. Compra mesmo os secos, aqueles que a gente compra no mercado. Ele também vai ter uma dose boa ali de antioxidante. Eu aumento o tempero da minha comida, eu aumento o sabor e você consegue ir tirando os industrializados, tirando aquela memória que você tem daquele sabor falso, que está trazendo para você muito mais problema do que nutrição. Então evite os industrializados. Fora que isso também, ajuda bastante no seu bolso, tá? Porque a gente não vai ficar consumindo coisas que você compra ali fora, que vem em uma quantidade menor, você consegue fazer as coisas em casa, né? E também você produz menos o que? Lixo! A gente vê muito disso, né? Assim, a Terra, o planeta é o quintal da nossa casa, né? Onde o que você jogar fora não tem jeito de sumir, simplesmente ou vai reciclar, vai virar alguma coisa, ou vai virar de verdade lixo. Então a gente diminui também esse excesso de lixo do nosso planeta. Olha como o movimento que a gente faz para nossa saúde, para o nosso corpo, pode interferir também na saúde do ambiente onde a gente vive, para a gente ter um ambiente mais saudável por muito mais tempo. A gente precisa fazer alguma coisa, e aí o nosso corpo, ele entra na mesma vibe que entra o planeta. Se eu tô com o planeta todo intoxicado, a hora que eu for comer alguma coisa que foi plantada ali naquela terra intoxicada, aquilo vai voltar para mim. Aquela água, acabei de pegar um pelo de gato, né? Tem um gato, né? Toda hora tá no colo, veio na boca.
Então, eu vou consumir aquela água que vem da torneira. Isso a gente tem conteúdo, né, aí no canal, aqui mesmo no meu perfil, tem conteúdo falando sobre a água. Vai lá e dá uma olhadinha sobre a água. A gente volta tudo, né, gente? Tudo que a gente joga, tem coisas que não tem jeito, que não vai filtrar. Vai voltar para você, vai voltar para sua aguinha, vai voltar na hora que você for cozinhar os seus alimentos. Pensa nisso. Então, a gente já começa a ter um pensamento mais desintoxicado, geral, não só para o nosso corpo, porque vai imitando tudo que você faz como hábito, ele vai gerar um hábito também para a sua parte emocional, para a sua parte espiritual, para a sua parte de relacionamento, para o relacionamento com a família, para o seu trabalho, para o seu negócio, para o seu dinheiro, tudo imita o micro, né? O macro imita o micro. Tudo que acontece dentro do seu corpo, essa energia, essa vibração vai acontecer também nas outras camadas. Pensando na obesidade, porque senão eu fico aqui com vocês o dia inteiro falando sobre isso. Pensando na obesidade, se eu estou acumulando, se eu estou jogando coisas para dentro sem pensar, se eu não tenho controle sobre o que entra na minha boca, se eu não penso sobre isso, eu não cuido de mim, o que vai acontecer? Vai gerar um acúmulo, não tem como o corpo conseguir dar conta de tudo aquilo que está entrando e ele vai transformar isso em células de gordura e você vai ficar com esse armazenamento de gordura lotada de tóxicos no seu corpo. E aí aquela gordura que é dolorida, que tá sempre quente, que você se sente mal sempre, você sempre tá com muita mudança de humor, porque célula de gordura também é produtora hormonal, ela fica produzindo hormônio que te dá saciedade ou que te dá fome. E se ela tá desregulada, ela fica te dando às vezes fome o tempo todo. Então pensa, se eu não tô pensando no que eu tô consumindo de alimento, eu também não estou pensando o que eu estou consumindo de pensamento, de atitude. Isso vai gerando um ciclo. Aí eu vou ficando, consumindo tudo, eu fico, sabe, pegando o medo dos outros, a ansiedade dos outros, o problema dos outros, e eu deixo de olhar o que é mais importante, eu deixo de olhar para mim, para as minhas coisas, para o meu ser, para os meus desejos, para a minha saúde, eu deixo de olhar isso, eu fico com esse acúmulo de tudo. Como é que você vai ver uma saída disso tudo? Parece que você fica cercado, aí você não consegue ter atitude, você não consegue ter uma força, que a gente fala força de vontade, é porque vai ter que forçar mesmo. Você tá cercado ali. Então, como é que a gente faz isso? Tem que mudar tudo de uma hora só, vou quebrar, arrebentar com tudo? Tem pessoas que funcionam desse jeito, mas a maioria precisa começar a dar um passo por vez. Cada passo que você dá, você amplia um pouquinho mais o seu espaço. Você tá tirando mais as coisas da sua frente. Então, calma, seja constante, dê um passo a passo, dê um passo por vez para você sair do ponto que você está e você começar a enxergar outras possibilidades. Essa conversa que a gente está tendo aqui, se você atende pessoas que têm problema com peso, é exatamente essa conversa que a gente precisa ter com a pessoa. O que é que é possível você dar o seu passo agora? Principalmente em relação a gerenciamento de estresse. O gerenciamento de estresse, ele vai interferir diretamente nas escolhas alimentares da pessoa. Como é que eu posso dizer para a pessoa, então vai lá gerenciar seu estresse, tchau? Não, não é assim. Muitas vezes, se você começa a dar as dicas, que a gente ouve muito falar sobre isso, mas precisa, e as pessoas não vão atrás, as pessoas precisam fazer exercício físico. As pessoas precisam aprender uma técnica que seja de meditação. Onde que eu vou achar isso? Tá tudo aí disponível. Vai lá e procura aquilo que mais te agrada, que técnica de meditação que mais me agrada. Eu, por exemplo,
Quando às 7 horas da manhã eu tô fazendo aula na academia de dança, de hitbox, tô lá me exercitando. Para mim, aquele momento é uma meditação. Não precisa ser uma meditação parada, é uma meditação ativa. Eu fico sentindo todo o meu corpo, eu fico na presença total com aquilo. E aí eu vejo passar as mulheres indo para aula de yoga e elas passam naquele silêncio, elas passam com o mat na mão. Eu acho tão bonitinho, mas para mim, naquele momento, a meditação para mim é ativa. Sempre foi assim. Eu vou nadar, para mim é meditação. Consigo desligar a minha mente. Não existe nada ali. Existe apenas o movimento, apenas o que eu estou fazendo ali. A satisfação da presença, de estar presente ali. Então a meditação não é um bicho de 7 cabeças. A meditação é o que funciona para você, mas precisa ter constância. Precisa fazer sempre, porque cada vez mais vai te dar essa presença para você conseguir fazer aquelas perguntas do que é que eu quero me alimentar agora, eu preciso disso agora, eu posso parar com isso, eu posso perceber quando o problema dos outros estão me invadindo, eu posso perceber quando eu não estou consciente, quando eu não estou presente, fazendo as minhas coisas, estou pensando em milhares de outras coisas, minha energia está se dissipando inteira, isso gera ansiedade, e ansiedade gera fome. Então, olha só, tô lá fazendo a meditação, eu tô tratando de tudo isso que tá no satélite, todos os problemas satélites. Quando eu tô fazendo exercício físico, eu também estou ensinando para o meu corpo que eu preciso ter constância. Quanto mais eu fizer daquele movimento, mais forte eu vou ficar. Quanto mais eu conseguir também gerenciar o meu prato que eu como, mais força eu vou ter de fazer isso. Então, não pode tudo de uma vez, eu tenho que começar no passo a passo, eu tenho que começar a me exercitar com o que eu como, com o que eu penso, com o que eu consumo. Então o exercício físico te dá esse hábito de constância, porque ele faz com que a gente produza hormônios que facilitem isso, porque depois do exercício você pode estar aí de saco cheio fazendo exercício, ai que dor, ai não aguento, ai não quero ir na academia hoje, né? Todas essas coisas, mas inclusive a academia eu tô indo agora, tá gente? Desde 2016 eu faço exercícios em casa, sempre fiz porque era o tempo que eu tinha, eu não podia me dar desculpas, Agora eu tô com 50 anos, faz aí as contas você que eu não vou fazer conta de cabeça agora, sei lá, 2016 eu falei, eu já tô com blá 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 anos, se eu não pegar esse negócio pra fazer legal, né, não adianta só ficar lá, tô na comida, tô no suplemento, tô na terapia ortomolecular, tô linda, tô maravilhosa, e não fazer o exercício físico, que é o meu corpo pedindo, né? Eu tenho problemas de saúde na família aí, que o meu pai foi cardíaco, teve infarto com 42 anos, eu já tinha passado dessa idade, faz as contas aí de novo, eu já tinha passado dessa idade em 2016, mas eu estava entrando num curso num curso de nutrição, estava entrando na faculdade, começar tudo, com criança pequena, com trabalho, com estágio, com tudo. E aí o cara fala, não vai dar tempo de fazer exercício. A cara que falou, eu vou fazer em casa. No tempo que der, eu vou fazer em casa. Porque não preciso me trocar, não preciso pegar carro. Então a gente se adapta, o seu paciente, o seu cliente, você pode ter essa conversa sincera, o que é que dá para adaptar, não existe ideal, não existe 100%. A gente precisa se adaptar e não deixar a dificuldade ser uma desculpa para você. A dificuldade vai só fazer você ficar um pouquinho mais criativo. E aí começa a fazer exercício físico. Então, fazer exercício físico vai te dar constância, vai te dar mais facilidade de mudar hábito, mais facilidade de permanecer no hábito. Parece que não, mas vai mexer. Aquilo que você exercita no corpo está mexendo com a sua mente, com o seu cérebro. Você vai se sentir muito melhor depois que você realizou a academia. Não é na hora. Algumas pessoas, sim, como eu estava lá, dançando e meditando. Mas algumas pessoas depois você passa um dia muito melhor. É muito mais fácil de você tomar boas atitudes. Então, olha só, incluir aí mais coisa. Eu ia falar só dos aspectos de estresse, mas como que a gente gerencia o estresse, gente? Não é só falando, para de estressar, chega, parou com a palhaçada. Não adianta. Vamos fazer
o exercício, criar constância, baixar a ansiedade, você consegue tomar decisões melhores, você consegue respirar antes de fazer alguma coisa, ok? Outra coisa que a gente precisa fazer, corpo sujo não funciona nada. Você pode tomar ouro, se o seu corpo está sujo, é isso mesmo, é sujo, não vou falar intoxicado não, é sujo, não funciona, não entra o nutriente. Não adianta você tomar o que a comadre falou que emagreceu ela, não. Você precisa limpar o seu corpo. Para isso, você precisa desintoxicar. Já falei qual a alimentação que tem que tirar, certo? Industrializada, cheia de gordura, cheia de açúcar. Essa alimentação que tem que ser retirada. Claro que tem outras coisas, tá? Mas não dá para eu falar tudo aqui hoje. Tem que ser retirada essa alimentação. E o que tá lá dentro já parado? Como é que eu faço? Eu tenho que limpar. Da boca até o nosso ânus, você tem um tubo que é uma coisa só, que entra comida todos os dias e que ele pode ter acúmulo, criar muco, ficar com fibra onde não deve, ficar inflamado e isso atrapalha muito a digestão, cria fermentação, cria gás, você se sente inchado, mal, barriga distendida. Como é que eu tenho que fazer para limpar isso? Eu tenho que tomar muitos chás sem açúcar e eu preciso usar alguma técnica de limpeza intestinal. Existem várias técnicas, tá? Tem desde coisas que você vai fazer, lavar o intestino em clínicas, tudo o que você tiver à disposição que não seja tão agressivo. Não pode ficar tomando chás que vão fazer o intestino ficar muito ativo e ter diarreia. Isso também é irritativo para o seu intestino. O que você pode fazer é tomar muito chá, comer mais fibras, tomar muito líquido, tomar bastante água e fazer uma técnica de limpeza intestinal que você pode fazer. Mesmo a lavagem intestinal, que é utilizar produtos que tem na farmácia, que as pessoas utilizam para fazer, por exemplo, um exame retal. Então, tem o sorinho dentro de um produto que tem a maneira correta de usar e você segue a maneira correta do fabricante. Eu não posso estar ensinando você aqui porque a gente não está numa consulta individual, né? Mas esses produtos de venda livre tem lá todo o protocolo do que você tem que fazer para você fazer a lavagem intestinal. O melhor é você procurar uma clínica que faça esse tipo de procedimento. Então, lave o seu intestino, porque ali pode ter muito acúmulo. Quando a gente faz esse protocolo de lavagem intestinal com esse produto que chama enema, a técnica chama enema, né? Enema é você lavar o intestino com um líquido pela via retal. Esse enema, ele é comprado em farmácia e você pode fazer durante uma semana seguida, porque o intestino da gente tem de 7 a 8 metros, não adianta você querer fazer uma vez só e achar que já tá tudo limpinho. Então, é uma das coisas que a gente quer liberado, que pode ser feito, que você pode pedir para a pessoa procurar, como eu tô falando aqui com vocês, procure uma clínica especializada em lavagem de intestino ou faça em casa com todos os cuidados que vai estar lá o fabricante falando como deve ser feito para você não se machucar, para essa pessoa ter os melhores resultados, porque ela vai desintoxicar, ela vai tirar aqueles alimentos e ela vai estar com o intestino limpo, preparado para vir alimentos com melhor qualidade, poder fazer a absorção desses alimentos e começar a criar toda uma tem ali dentro do nosso intestino, tem várias bactérias. Essa microbiota, que a gente micro de pequenininha, biota de um sistema de seres vivos. Então tem vários seres vivos dentro do nosso intestino, que se eles forem do bem, eles vão aumentar a sua saúde. Se eles forem nocivos, eles vão aumentar suas infecções e inflamações. E, coincidentemente ou não, olha lá de novo, imitando. Se eu dou um alimento ruim para o meu corpo, eu vou aumentar as bactérias nocivas. Se eu dou bons alimentos para o meu corpo, eu vou aumentar a turminha das bactérias boas. A mesma coisa, vamos dizer, a mesma coisa imita, exatamente. Se eu educo mal os meus filhos, umas peste. Se eu educo bem os meus filhos, rezemos, oremos,
que vão ser pessoas mais ajustadas, melhores, né? Pessoas incríveis. Então depende do que eu vou alimentar. Eu alimento a minha mente com coisa legal ou eu alimento a minha mente só com ansiedade, com problema, com reclamação? Tua vida vai ser criada a partir daí. Seu corpo vai ser criado a partir do que você se alimenta, não só de comida, também do que você pensa, do que você consome, do que você aceita como verdade na sua vida. O que você anda comendo? O que você anda consumindo? Essas são as perguntas chaves para você fazer para você todos os dias, tá? Eu não tô longe disso, eu me escapo disso, eu faço isso todos os dias, a gente passa por situações todos os dias, mas o que eu vou pegar disso? O que eu vou me alimentar disso? O que vai ficar para mim isso? Ou o que vai passar? Porque não é comigo, não tem nada a ver com a minha vibração. A gente passa por isso todos os dias. Então, perda de peso, exercício físico, controle, gerenciamento do estresse e também as limpezas do seu intestino. Aquilo que você vai consumir é tudo que não seja industrializado, tudo que não tenha açúcar acrescentado, tudo que não tenha gordura animal acrescentado, para você conseguir ter uma perda de peso com saúde, desintoxicando. E eu vou dizer para você, comece a fazer isso, anote tudo que você tem de incômodo na sua vida e na hora que você começa a fazer com constância esse passo a passo, você pode mudar qualquer coisa na sua vida, não é só o seu corpo. Hoje a gente está falando de corpo, hoje a gente está falando de obesidade, mas a obesidade a gente já viu que ela pode trazer vários distúrbios, tanto físicos como psicológicos, emocionais, espirituais, relacionamento, tudo pode advir de um problema desse, do problema de ganho de peso, de obesidade. Sigam esses passos. Se vocês tratam de pessoas, vocês gostariam de conhecer, aprender terapia ortomolecular no seu dia a dia para fortalecer a saúde das pessoas, evitar doenças e com processos totalmente naturais, sem contraindicação, aqui hoje eu te dei várias dicas preciosas de como você pode começar a colocar esse nome todo grandão, né, pomposo, de terapia ortomolecular no seu dia a dia. É uma terapia, estamos lá tratando a cabeça, estamos tratando emocional, estamos tratando vibracional, ortomolecular, estamos corrigindo todas as moléculas do seu corpo. Então vem nessa, embarca nessa e veja como isso pode ser um grande diferencial na sua vida, na vida dos seus clientes, dos seus pacientes, ou se você um dia quer se tornar um terapeuta, como você vai tratar essas pessoas, é dessa maneira que de verdade vai dar resultados globais para a pessoa, resultados incríveis que as pessoas nunca tiveram antes, ok? Então até o próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!